legal? Do Mackenzie. Ela diz o seguinte, deixa eu tirar isso aqui. Opa. Ela diz o seguinte, os valores inteiros de K que satisfazem a inequação... Opa, vamos colocar aqui então, questão número 4. Os valores inteiros de K que satisfazem a inequação 2K menos 3, dividido por 3 menos K, dividido por 3 menos K, maior do que 1. Tá? É legal que ele colocou aí a letrinha K, né? Em vez de colocar a letra X, ele tentou ser didático, vamos dizer assim. Porque quando a gente coloca a letra X, normalmente o X está associado a números reais. E aí quando ele coloca a letra K, o K já é um número N, M, K, são números que estão mais associados a números inteiros ou números naturais, tá bom? São letrinhas que estão associadas a esse tipo de número. Ele quer saber só os inteiros, ele não quer saber números quebrados. Então são números inteiros. Primeira coisa que a gente observa, eu tenho de um lado da minha inequação uma razão, uma divisão de expressões com K, tá legal? Isso aqui é uma função do primeiro grau em K, essa aqui também é uma função do primeiro grau em K. Essa é uma função do primeiro grau crescente, essa é uma função do primeiro grau decrescente. Como é que eu sei isso? Pelo número que está multiplicando K. Aqui é 2 e aqui é menos 1. Legal? Do outro lado da minha equação, eu tenho o número 1. Ok? Muito bem. Cuidado com alguns erros típicos desse tipo de questão. Por exemplo, você pode querer passar o 3 menos K para cá, multiplicando, e vai errar. Por que você vai errar? Porque quando a gente passa para cá multiplicando, o que nós estamos fazendo é multiplicando dos dois lados da inequação por 3 menos K. Então, se eu multiplicar por 3 menos K desse lado e 3 menos K do outro, teoricamente eu cortaria o 3 menos K com 3 menos K, sobraria desse outro lado o 3 menos K. Tá bom? Vamos fazer aqui um ensaio. Eu teria 2K menos 3 sobre 3 menos K. Aí eu multiplicaria por 3 menos K de um lado. Aqui eu tenho 1 e multiplicaria por 3 menos K do outro. O efeito disso seria passar para o outro lado multiplicando. Qual que é o problema disso? O problema disso mora bem aqui, ó. Ok? Como assim? Se eu multiplicar por 3 menos K de um lado e do outro de uma inequação, e esse valor 3 menos K for positivo, o sinal da minha desigualdade se mantém. Mas se eu multiplicar por 3 menos K dos dois lados e esse 3 menos K for negativo, o sinal da minha desigualdade seria o contrário desse aqui. Então eu teria que separar, eu poderia fazer isso, mas eu teria que separar a minha análise em duas partes. Então eu faria primeiro, considerando que que o 3 menos K é maior do que zero. Depois, considerando que o 3 menos K é menor do que zero. Tá bom? E lembrando que pela minha expressão, uma coisa com certeza eu posso dizer. O K não pode ser zero, porque 3 menos K. O K não pode ser 3, porque 3 menos K está no denominador e o denominador não pode ser igual a zero. Tá bom? Então, se você quiser fazer assim, você pode, mas você vai precisar dividir a sua análise em duas partes. Qual que é a forma mais tradicional de resolver esse tipo de questão? A gente, para resolver esse tipo de questão, a gente precisa lembrar daquele assunto chamado análise de sinal, tá bom? Eu estou voltando nisso aqui de maneira um pouco mais cuidadosa, né? Porque essa foi a segunda questão com índice de erro maior entre todas as questões dessa lista. Então me chamou a atenção que tem um assunto aí que pode ser que não esteja tão bem resolvido na cabeça da galera, tá bom? O que é a análise de sinal? A análise de sinal é quando eu pego uma função qualquer, nesse caso seria, por exemplo, uma f de k, e eu quero saber quando é que ela é maior do que zero, quando é que ela é menor do que zero e quando é que ela é igual a zero. Tá legal? Então eu quero saber quais são os valores de k que fazem com que cada uma dessas coisas aconteça. Quando é que a minha função assume valores que são positivos? Quando é que a minha função assume valores que são negativos? Quando é que a minha função assume valores nulos? Tá beleza, galera? Só que para eu poder fazer esse tipo de análise, a minha f de k não vai poder ser 2k menos 3 sobre 3 menos k. Porque para eu fazer esse tipo de análise, eu preciso que do outro lado eu tenha 0 e não 1, certo? Quando eu quero saber se uma coisa é maior do que 1, a única coisa que eu posso dizer é que ela é positiva.
mas tem entre 0 e 1 vários números positivos que essa inequação não me resolveria com toda a precisão que eu preciso. Então, o que devemos fazer para conseguir essa análise aqui é passar esse 1 para o outro lado, tá bem? E aí eu tenho 0 dos dois lados. Como é que ficaria isso? Eu vou fazer 2k menos 3 sobre 3 menos k, ok? O sinal de maior aqui permanece e eu tenho o 1 aqui, ok? Agora eu vou subtrair 1 de um lado, vou colocar de outra cor aqui. Vou subtrair 1 de um lado, vou subtrair 1 do outro. Princípio aditivo das desigualdades. Se eu adiciono menos 1 de um lado e menos 1 do outro, a minha desigualdade permanece a mesma, igualzinha nas equações. O efeito disso na prática é que como se eu estivesse passando para o outro lado com o sinal trocado, como nós já conversamos diversas vezes. Então, aqui eu teria maior do que 0, certo? 1 menos 1. E aqui eu teria 2k menos 3 sobre 3 menos k menos 1. Aí agora eu vou deixar o denominador todo igual. Então vai ficar 3 menos k aqui embaixo. 3 menos k dividido por 3 menos k dá 1. Vezes o de cima dá 2k menos 3. E menos 1 vai ficar menos 3 menos k. É legal? Você pode desmontar essa expressão percebendo que é essa expressão sobre essa, menos 3 menos k sobre 3 menos k, que é o menos 1 anterior. Tá legal? Agora só vamos fazer essas continhas, deixar a expressão com uma cara mais simples. Eu vou ter então 2k menos 3, menos 3 aqui, menos k vai ficar mais k. No denominador não há nada para fazer, vai ficar 3 menos k mesmo. E essa expressão é maior do que 0. Tá legal? Muito bem. Então, passando aqui para o próximo passo. Agora a gente vai fazer essas contas, vai ficar menos 3 com menos 3 vai ser menos 6. Então, eu vou ter 2k menos 6. Depois eu tenho... 2k não. Vou juntar já esse 2k com esse k, vai ficar 3k aqui, menos 6. E embaixo vai ficar 3 menos k. Isso aqui é maior do que 0. Agora sim eu tenho aqui alguma coisa que eu posso chamar de f de k. Tá legal? Agora, o que eu estou interessado? Em analisar isso aqui. F de k maior do que 0. Tá beleza, galera? Tranquilo até aqui? Como é que eu faço para analisar uma função do primeiro grau sobre uma outra função do primeiro grau e eu quero saber quando é que ela é positiva? Como é que eu faço análise de sinal de quociente de funções do primeiro grau? Tranquilo, né? Eu vou analisar o sinal do numerador, vou analisar o sinal da função no denominador e aí eu vou obter a minha função resultante. Tá bom? Então, primeiro passo. Eu vou analisar o sinal de 3k menos 6. Vamos lá. Qual é a raiz de 3k menos 6, né? A gente analisa quando é que 3k menos 6 é igual a 0. Então, o meu k precisa ser, passa o 6 para o outro lado, 6 dividido por 3, 2. Então, o meu k é 2. Então, tá bem aqui, 2. A minha função é crescente, porque o meu é positivo, então ela é uma coisa mais ou menos, vamos colocar aqui uma outra cor, mais ou menos assim, certo? Para este lado aqui, a minha função assume valores positivos. Para este outro lado aqui, a minha função assume valores negativos. Então, toda vez que o k é maior do que 2, 3k menos 6 é positivo. Toda vez que o k é menor do que 2, 3k menos 6 tem valor negativo. E quando o k é igual a 2, 3 vezes 2, 6 menos 6, a função assume valor igual a 0. Tá beleza? Estudei o sinal da minha função 3k menos 6. Tá bom? Só para deixar claro que isso aqui é a raiz da função. 3k menos 6. Legal, esse é o primeiro passo. O segundo passo é analisar a função 3 menos k. Mesma coisa, vou colocar uma reta aqui. Qual é a raiz da minha função? 3 menos k igual a 0. Portanto, k igual a 3 é a raiz dessa função que está no denominador. Ok? Então, eu vou ter aqui um k igual a 3. E agora, só que agora a minha função é decrescente, porque o cara que está, conforme o k aumenta, 3 menos k vai diminuindo, certo? Então, a minha função é uma coisa mais ou menos assim. Isso significa que ela assume valores positivos quando o x é menor, quando o k é menor do que 3, e assume valores negativos quando o k é maior do que 3. Tá legal, galera? Tudo tranquilo até aqui? Bom, qual que é o próximo passo agora?
o próximo passo? O terceiro passo que a gente vai colocar aqui é fazer a análise do varal, né? O conhecido varal. Então, eu vou colocar aqui uma linha reta. Nessa linha reta eu vou ter 3K menos 6. Alinhado com esta reta numerada, eu vou ter a função 3 menos K. E por último, embaixo de tudo, eu vou ter a minha função 3K menos 6 sobre 3 menos K. Tá legal? Quais são os números que nos interessam observar? A raiz do numerador e a raiz do denominador. A raiz do numerador é 2, eu vou colocar ela bem aqui. A raiz do denominador é 3, eu vou colocá-lo bem aqui, tá bom? Essas retas precisam estar alinhadas, né? Para a gente poder fazer uma análise adequada. Então, eu vou puxar o 2 daqui para baixo e vou puxar o 3 daqui para baixo. Então, esse aqui também é o 2, esse aqui também é o 3, esse aqui também é o 2, esse aqui também é o 3, para cada uma dessas funções, tá bom? São os valores de K. Beleza. Então, bora lá. Agora a gente vai colocar, vamos preencher os espaços aqui. Meu 3K menos 6, positivo quando está à direita de 2, então, obviamente, tem que ser positivo quando está à direita de 3. Legal. A minha função quando está à esquerda de 2, quando K está à esquerda de 2, assume valores negativos. Denominador, assume valores negativos quando está à esquerda de 3. Ok? Vai assumir valores positivos quando está à esquerda de 3. E, obviamente, vai assumir valores positivos também quando está à esquerda de 2. Legal, agora a gente vai fazer a conta. Se a minha função no final é este valor dividido por este valor, vamos analisar cada um desses sinais. Um valor positivo que deu no numerador dividido por um valor negativo que deu no denominador, o resultado final vai ser negativo. Entre K igual a 2, quando K está entre 2 e 3, o numerador vai assumir um valor positivo, o denominador também positivo, então o resultado da divisão vai ser um número qualquer também positivo. E quando K é inferior a 2, a minha função vai assumir valores negativos. O que nos interessa? Nós estamos buscando quando é que a função assume valores maiores do que zero. Então, é positivo que nos interessa. Tá legal? Como ele quer maior do que zero, eu não posso fazer com que o meu x seja igual a 2, porque eu não quero ele igual a zero. E ele não pode ser igual a 3, obviamente, porque a gente já tinha definido isso no começo do problema, senão meu denominador zera, ok? Ou seja, a solução é K pertence aos reais, tal que o K é maior do que 2 e menor do que 3. Beleza? Só que a pergunta dele foi quantos valores inteiros de K satisfazem essa inequação. Entre 2 e 3, sem incluir o 2 e sem incluir o 3, não existe número inteiro. Então, não existe K pertencente aos inteiros, tal que 3K menos 6 sobre 3 menos K seja maior do que zero. Então, o número de soluções inteiras é letra A, 0. Ok?